Olá, Log Friends, estamos começando mais um bate-papo aqui hoje. Vamos falar de um conteúdo muito importante. Vamos falar hoje de mobilidade urbana, distribuição urbana. Sabemos aí que existe uma série de dificuldades, também oportunidades também para quem está nesses grandes centros. Mas hoje nós trouxemos aqui um especialista, aqui, um grande amigo, né, que é o Hélio Meirin, que ele é escritor, ele é um palestrante, conselheiro, educador e principalmente um grande especialista da logística, que conhece aí todo esse segmento que é tão importante para a economia nacional. Seja bem-vindo, Meirinho, prazer enorme você aqui no programa Log Brands. Obrigado aí pela oportunidade, é sempre um prazer a gente falar aí sobre logística, sobre mobilidade urbana. Espero aí que a gente possa contribuir aí, trazendo algumas reflexões e insights bacanas aí para quem está nos vendo. Bom, Meirinho, nós sabemos aí que existe uma série de dificuldades aí, né, os grandes centros aí para distribuição de cargas e de mercadorias, abastecimento. Nós sabemos aí, inclusive, que o grande desafio que existe aí nas empresas, principalmente de transporte, é conseguir chegar no tempo certo, no horário certo. Como é que você vê esse movimento aí? Porque nós sabemos que não é mais a questão só mais do transporte, também tem a ver também com quem também é o cliente final. Mas tem visto esse movimento aí de forma nacional? Eu acho que cada vez mais a logística vem ganhando um papel de liderança, né? E uma das coisas que eu tenho aprendido e conversado muito com o pessoal é que a gente não pode olhar essas coisas de forma separada, né? De um lado, a gente olhar a carga, né? O caminhão, o veículo maior, e de outro lado, a gente olhar as pessoas, né? A cidade precisa, né? Desses dois grandes fluxos, né? O fluxo das pessoas se deslocando para ir para o seu trabalho, para ir para o seu lazer, e também, né, o fluxo de mercadorias. Então, a primeira coisa que eu tenho conversado bastante é que a gente não pode enxergar isso como dois lados, e apenas um lado só, que é melhor para a população. Uma outra coisa que eu tenho conversado bastante com as pessoas é que a gente precisa ter um ordenamento melhor, né? E talvez aí passe muito pela questão de planejamento. A gente sabe que fazer entregas de mercadorias ela é necessária, e aí a gente precisa juntos, né, tanto embarcadores como recebedores, como população, como poder público, né, entenderem que momento isso é melhor ocorrer. Em grande parte das cidades, o melhor momento para acontecer isso é fora nos horários de pico, né? Onde grande parte da população está se deslocando para o trabalho. Então, nas grandes capitais, os horários entre 6 da manhã e 10 da manhã são os horários em que mais pessoas estão se deslocando para o trabalho, né? No retorno das 16 às 20 também. Então, é a gente ordenar, né, planejar a questão da entrega de cargas também em outros horários, né? Preferencialmente, se possível, nos horários noturnos e de madrugada. Só que isso tem um outro impacto, que é em relação às questões de segurança, né? Tem, claro, um impacto no custo da empresa de transporte, porque passa a ter uma equipe trabalhando num horário deslocado, que gera custos adicionais, mas nesse momento a gente tem que olhar, né, ter uma visão logística, uma visão do todo. O que é o melhor para a cidade, né? Cada um tem que entender como a sua parte somada, né, transforma isso melhor para a cidade. Perfeito. Bom, quando nós olhamos para esse cenário e falamos de pessoas, né, nós vimos aí essa grande mudança, né, na, no próprio movimento das pessoas de forma nacional. O que antes as pessoas olhavam como abastecimento, né, começou a fracionar. Esse fracionamento, os estoques pequenos, a capacidade menor, e aí o e-commerce com a última milha, essa velocidade tão grande de abastecimento, vimos aí que começou a ter muito mais carros na rua. Na verdade, houve uma inversão de valores aí. Quando a gente vê para esse cenário aí, a gente vê para esse futuro do e-commerce, do próprio dropship, do próprio marketplace, e os grandes centros já estão abarrotados, né? Porque as vias e rodovias estão extremamente estranguladas com esse movimento.
Hoje, o movimento adjacente das cidades, que para abastecer também sofre, porque tem as cidades que vêm de fora, enfim. Olhando para esse cenário, você que tem um conhecimento, né, internacional, já esteve em vários outros países, como é que você vê isso lá de fora para trazer isso aqui para dentro, já que nós temos tantos perfis diferentes aqui? Essa questão do e-commerce que você colocou, ela trouxe uma grande mudança no perfil de compra, né? Hoje nós temos mais pessoas fazendo uso da compra através de sites, de aplicativos, né? E aí a entrega está cada vez mais fracionada, que além de gerar esse acúmulo de veículos aí na rua, acaba também gerando um aumento de custo para todo mundo, né? Um dos caminhos que eu tenho visto, né, que já ocorre lá fora, e acho que aqui no Brasil também eu tenho percebido um aumento, né, são as entregas em lockers, por exemplo, né? Então, no Rio, São Paulo, em algumas grandes capitais, você tem aqueles armários, né, nas estações de metrô, em grandes shoppings, né, em que a empresa vai conseguir, com um único veículo, levar, em vez de fazer 10 entregas de 10 pacotinhos na casa do Eurico, do Mirim, do João, do José, ela vai entregar no locker na estação aqui do Rio de Janeiro, na estação da Carioca, né? E aí isso otimiza, né, tanto a questão do transporte, otimiza a questão do custo, né, e acaba também desafogando, né, a questão aí do trânsito. Uma outra tendência que eu também venho observado bastante, né, que a gente está incorporando algumas práticas aí que já vem sendo usadas em outros países, são as questões das dark stores, né? As lojas, né, como o nome diz, lojas negras ou lojas sem luz. São empresas que estão usando o seu ponto de venda, né, como um ponto de entrega. Então, cada vez mais comum a gente vai ver incentivo das empresas de você comprar e retirar na loja, ou seja, você reduz o deslocamento de veículos fazendo entregas e aí possibilitando que o consumidor busque pegar esse material. Alguém poderia falar, poxa, mas isso você está reduzindo, vamos dizer assim, o nível de serviço ao cliente. Você está fazendo com que antes ele podia ter uma entrega em casa e agora ele está tendo que se deslocar até um local. Ok, acho que isso é uma verdade sim. Por outro lado, se a gente conseguir retribuir para esse cliente a redução de custo que a gente consegue, eu acho que isso atenua um pouco essa diferença, né? E um outro fator é que, infelizmente, a gente ainda tem muito retorno de entrega, né? Porque você vai até o cliente e o cliente, por algum motivo, ele não está em casa ou não tinha uma pessoa lá no prédio para receber, né? Então, você tem muito retrabalho, você tem muita reentrega, o que gera custo também e gera essa insatisfação para o cliente. A partir do momento que você faz uma entrega no locker ou pede a ele para retirar o mercadoria na loja, isso também atenua, porque você vai ver o melhor horário onde você pode passar lá para pegar. Então, acho que são ações que eu tenho percebido, né? Fora isso, a gente vê muita entrega através de veículos não motorizados, né? O que tem um outro fator que, além de reduzir o número de veículos na rua, e aí a gente está falando de entregas de bicicleta, né? Tem muita entrega a pé, né? A gente, além de desafogar, ou seja, retirar veículos da rua, a gente também está contribuindo aí com a questão ambiental, né? Gerando menos poluição. Então, tem algumas ações aí que a gente está percebendo nesse sentido para tentar amenizar isso. E, de novo, que seja algo bom para a cidade, né? Para a população que reside na cidade, para o embarcador, que seja um conjunto de ações que seja melhor para todo mundo. Muito bom. Bom, e a gente sabe muito bem que grande parte desse público, né, Meri, é um público que migrou, né? Antes era muito forte essa questão dos rural e muitos hoje estão nas grandes cidades e aí não tem planejamento que dê conta de tudo isso, né? O próprio consumo que aumentou muito. Mas olhando para esse momento que você falou das pessoas, principalmente, nós temos uma série de dificuldades, inclusive vamos ter a oportunidade de ouvir um outro especialista aqui da Cimov do Rio de Janeiro, que é exatamente a questão da mobilidade urbana voltada para exatamente para o urbano, né? Que é a falta de veículo, de transportes modais que facilitem a vida e aí automaticamente prejudica essa questão logística
que é o abastecimento, a distribuição nos grandes centros. Você, como grande especialista, você vê uma tendência de reduzir a quantidade de carro, de veículos, de serviço e aumentar a capacidade de menor abastecimento e a compra ser muito mais organizada, porque da forma que hoje você vê, o cliente ele compra de várias maneiras, de várias formas, e claro que a transportadora, o fornecedor, ele tem os seus meios de entregar essa mercadoria. Tem uma certa tendência para isso, ou você acha que porque tem que ser um trabalho mútuo, né? Porque a compra versus a entrega versus a pessoa que precisa entender, e aí tudo isso está paralisado de alguma forma que aí acaba atendendo, prejudicando o cliente final. Há uma tendência para isso, ou nós temos que pensar que esse é o natural e vai acontecer até se melhorando aos pouquinhos? Com relação ao hábito de compra, né, tudo o que a gente tem visto e acompanhado, a tendência é que a gente cada vez mais tenha essa compra mais fracionada, né, compras de menor valor agregado, né, e que o cliente hoje ele não imobilize muito recurso fazendo uma compra maior, né, quando a gente está falando do B2C, né, do cliente final. Então, eu acho que essa tendência de ser uma compra mais fracionada, ela tem uma chance grande de continuar, né, e de cada vez ser mais fracionada. O que a gente vai ter que buscar fazer é achar os melhores meios, né, e aí a gente está falando tanto de meios econômicos, né, de viabilidade financeira dessa entrega, como também as questões ambientais, né, porque quando a gente fala de ter muito veículo na rua fazendo entrega, além da questão do trânsito, né, do prejuízo que a gente possa ter no deslocamento, por causa do engarrafamento, a gente também tem a questão aí da poluição. Então, acho que a tendência é que a gente ainda tenha compras fracionadas. Mas, por outro lado, também, eu percebo que algumas outras ações em relação à mobilidade urbana também podem contribuir. Por exemplo, a gente, depois da pandemia, viu que muitas empresas adotaram o home office, muitas já estão retornando e estão fazendo sistema híbrido, né? Ou seja, a gente está também buscando reduzir o deslocamento das pessoas, né? Que também acaba influenciando na mobilidade urbana como um todo. Não é incomum, infelizmente, né, a gente ainda parar no engarrafamento e olhar para o lado e ver diversos veículos, né, ao nosso redor com apenas uma pessoa dentro do veículo. Então, eu acho que ações como as empresas conseguirem flexibilizar as questões do horário de trabalho, ações como o poder público, né, melhorar a questão do transporte urbano, para que as pessoas possam se deslocar usando o transporte de massa, né, como deve ser feito, né? Ações como a gente ter a possibilidade de ter integração de modais, né, que nos facilite a locomoção de um ponto ao outro. Todas essas ações, quando são colocadas juntas, né, e aí olhando também para o aspecto da carga, elas conseguem ajudar, né? Eu, por exemplo, sempre que me vejo conversando sobre esse assunto, eu me faço uma pergunta, que talvez você possa me ajudar também. Eu fico me perguntando por que grande parte das empresas ainda trabalham num horário que a gente chama, né, vulgarmente conhecido de horário comercial, de 9 às 5, por exemplo. Isso gera um acúmulo de pessoas, né, simultaneamente precisando chegar nos seus postos de trabalho às 9 e tendo que sair às 5. Claro que quando a gente está falando de uma indústria, isso é mais facilmente explicável, né? Mas se as empresas também começarem a entender que um simples deslocamento do horário, então, em vez do cliente ter que entrar no seu escritório às 9 da manhã, ele puder entrar às 10, isso já desafoga o fluxo, porque é uma questão matemática, né? Não adianta a gente achar que o metrô, ou o trem, ou a empresa de ônibus vai ter que ficar colocando mais e mais veículos, porque isso tem uma saturação. E, por outro lado, você vê em determinados horários
esses veículos abarrotados de gente e em outros horários é de ociosidade. Então, a gente também precisa, né, do nosso lado, do lado empresarial, entender o que a gente pode fazer para contribuir, né, com essa diluição, com esse olhar para os horários de pico de movimentação e falar o que eu também posso fazer para ajudar isso aí. Poxa, esse é um ponto muito importante, que é muito debatido, né? E eu acho que não vai ter para onde fugir, né? Os momentos mais críticos né, do horário de pico, que é mais chamado, né? Suas grandes perdas, não tem nada, não tem nenhum ganho, é só perda. Mas a gente essa ideia de começar um bate-papo sobre mobilidade urbana aqui, distribuição, principalmente é para provocar, e então a gente ter um fórum, porque já teve aqui vários especialistas, executivos aqui, que têm o mesmo pensamento que nós, né? Por que centralizar, ir de volta no único horário, sendo que ali prejudica toda uma população? Eu quero olhar para esse momento aqui e dizer e falar o que o Meirin tem feito ultimamente. Eu sei que você é um palestrante, eu sei que você é um escritor, tem feito vários conteúdos legais lá no seu canal. Fala um pouquinho do que você tem feito, do nosso público tem sempre acompanhado você. Bom, eu, acima de tudo, me coloco como um eterno aprendiz, né? Então, continuo buscando aí aprender e a cada bate-papo desse que a gente sempre aprende. Então, acho que a primeira coisa que eu tenho procurado fazer é estar aberto a aprender. A gente está vivendo um momento de grande ebulição, né? Inovação, coisa acontecendo É todo dia. verdade. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu tenho procurado fazer aí, é me manter atento a aprender as coisas que estão acontecendo, né? Paralelo a isso, a gente tem tocado lá, né? A gente tem um negócio voltado para consultoria, né? A gente procura ajudar empresas a desenvolver, né, projetos logísticos, tanto na parte de armazenagem, na parte de distribuição, né? E a gente tem uma EdTech, né, chamada Minuto Logístico, muito voltada para a capacitação das pessoas. Eu acredito muito que a gente pode contribuir aí com as organizações e com os profissionais, né, ajudando essas pessoas a obter mais informação, mais conhecimento, né, porque a partir do momento que a gente tem isso, a gente consegue ajudar, né, os nossos negócios e nos ajudar também a buscar outras questões aí relacionadas a profissional. Eu tenho procurado aí continuar escrevendo, compartilhando as minhas experiências aí através lá do LinkedIn, tenho procurado aí, tenho participado de alguns livros aí também para tentar deixar um pouquinho do legado aí do aprendizado, mas acima de tudo aí eu tenho procurado estar atento aí a esses novos aprendizados aí. E o mercado agradece, né? Porque são conteúdos de extrema relevância, conteúdos que têm, inclusive, somado, né, para a formação de opinião, desenvolvimento, inclusive, de novos profissionais e líderes. O Meirin traz conteúdos atuais, não é nada do que é do passado, além das palestras que ele faz. Então, hoje, nós conseguimos unir aqui para trazer o Meirin, Hélio Meirin, é o nosso especialista, professor, mentor, né, um grande amigo aí, que já estamos aqui nessa jornada há algum tempo. E eu não quero tomar mais o tempo dele, porque eu sei que o tempo dele de logística é muito corrido. Quero te agradecer por ter estado conosco aqui, Meirin, e eu tenho certeza que logo, logo teremos outros bate-papos que vão, de fato, fortalecer esse segmento nosso, que precisa de tanta gente importante para falar dele como você. Pô, é sempre um prazer a gente trocar essas ideias aí. Sabe que você também é um amigo aí de caminhada logística. A gente acaba atuando numa área que a gente vai formando vários amigos e você é um deles. Então, te agradeço aí pela oportunidade. Sempre que precisar aí, se tiver algum assunto que você julgue que eu possa contribuir aí, cara, conte sempre comigo. A gente falar sobre logística sempre é muito bacana, a gente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita, né? Então, isso é muito bacana e muito prazeroso. Então, é sempre um grande prazer estar aqui nesse bate-papo aí com você. Bom, pessoal, o nosso bate-papo hoje foi falando de mobilidade urbana, distribuição e abastecimento dos grandes centros. O Hélio Meirinho, especialista, professor, mentor, é o ET da logística. E trazemos exatamente esse conteúdo para que você possa entender que, a cada dia mais, a logística está focada em entender as dificuldades, e o programa Log Brands tem essa visão, te ajudar a tomar decisões. O programa Log Brands te agradece
Até o próximo bate-papo. Bem, mais uma vez, um obrigado, um abraço. Espero você numa próxima vez com a gente aqui. Abraço, pessoal. Até o próximo bate-papo.